Olá, vamos a mais uma videoaula e o estudo de hoje será a respeito de introdução ao estudo das matrizes. Definição. As matrizes, elas na realidade são tabelas de números reais. Em quase todos os ramos da ciência e da tecnologia, elas são utilizadas. Várias operações executadas por cérebros eletrônicos, elas são computações por matrizes. Nós temos a aplicação das matrizes em pesquisas de física, engenharia, estatística, é muito utilizada as matrizes, na economia, etc. Vamos supor que nós temos uma loja que vende especificamente drone e ela levantou a venda de 4 modelos no primeiro trimestre de um determinado ano. No modelo D e J, ela fez as seguintes vendas deste modelo. No modelo Multilaser, ali está a quantidade registrada. No modelo Parrot, também a quantidade que foi vendida. E o modelo Candle, a quantidade que foi vendida. Se quiséssemos saber o número de vendas do modelo Parrot no mês de fevereiro, basta nós irmos ali na coluna de fevereiro e na linha onde se encontra o modelo Parrot e vamos descobrir que em fevereiro foram vendidas 476 unidades. Nesse quadro que está indicado aí, os números dispostos nas nossas horizontal nós chamamos de linha e os números dispostos na nossa vertical nós chamamos de coluna. O conjunto ordenado dos números que formam a tabela é o que se chama matriz. Então retiramos toda aquela simbologia, aqueles desenhos, aquelas informações e vamos nos ater agora apenas aos números ordenados, respeitando as linhas com os modelos e as colunas com os meses de venda. Então cada número que está aí representado nós chamamos de elemento de uma matriz. Então, nesse exemplo, vocês podem verificar que nós temos ali 4 linhas e 3 colunas. Então, nós dizemos que essa matriz é do tipo 4×3. Ou seja, ela tem 4 linhas e 3 colunas. Como se representa uma matriz? Então, uma matriz, ela vai colocar os seus elementos na forma de uma tabela e vai colocar entre colchetes ou parênteses, como está aí representado. Representação algébrica. Então, uma matriz do tipo MN é uma tabela formada por M elementos e N elementos. Como assim? Eu tenho M que está me dizendo a quantidade de linhas que essa matriz tem e N está me dizendo a quantidade de colunas que essa matriz tem. Então, nesse primeiro momento, nós temos ali na linha os elementos da primeira linha, por isso que A11 me representa a primeira linha e primeira coluna. A12, primeira linha, segunda coluna. A13, primeira linha, terceira coluna e assim vai até N colunas que eu não sei, no caso, for estudar. Temos ali a segunda linha, então A21, A22, A23, em que o primeiro número que aparece indica a linha que está e o segundo número representa a coluna que está representada. Temos a terceira linha e assim sucessivamente até eu ter M linhas que eu não sei, representadas em cada coluna até o total de N colunas que eu não sei. Então, de uma forma geral, nós temos que posicionar os elementos de uma matriz conforme a linha que ele está em conformidade com a coluna que ele se encontra. Ou nós escrevemos abaixo da tabela M por N, onde que representa o número de linhas primeiro, em seguida o número de colunas. Então a gente vai procurar abreviar, uma matriz de uma outra forma, que é deste modelo, em que A representa maiúsculo o nome da minha matriz, Azinho tem relação com o título da matriz, que são os elementos, I é a linha que ele está, esse elemento, na coluna que ele se encontra. E MN é o total de linhas e colunas que essa matriz possui.
em que esse elemento AIJ está inserido nessa matriz. Vamos a um exemplo prático para que a gente possa entender. Então ele deu ali, ó, achar os elementos da matriz, ele me deu neste momento aqui, ele me informa fundamentalmente quantas linhas e colunas essa minha matriz possui. Então ela tem 3 linhas e possui 2 colunas. Então já vamos ter que escrever isso. Isso daqui é o que nós denominamos, para este caso, a lei de formação para esta matriz específica. Então, o que nós vamos fazer? Vamos escrever na forma esses elementos sem os valores. Como a matriz é A, vamos escrever Azinho, primeira linha, primeira coluna. A, 1, 2, primeira linha, segunda coluna. Então, ele terminou. Aqui nós temos 2 colunas. Agora nos falta escrever as 3 linhas. A segunda linha, primeira coluna. Minha segunda linha, segunda coluna. Escrevi aqui a segunda linha. Agora eu vou fazer a minha terceira linha, primeira coluna, terceira linha, segunda coluna. Está aqui. Escrevi aqui, de um modo geral, a minha matriz que está informada aqui. Bom, agora vamos achar o valor de cada um desses elementos. E eu vou aplicar a lei de formação para este exercício que ele disse que eu vou ter que pegar a linha, multiplicar por 3 e subtrair da coluna. O que vem a ser isso? A posição que o elemento está na linha e a posição que o elemento está na coluna. Então, A11, ele encontra-se na primeira linha, então vezes 1, e encontra-se na primeira coluna. Então, isso aqui resolvendo, 3 vezes 1 menos 1 vai me dar 2. Então, já descobri que o meu A12 vale 2. O A12, ele encontra-se posicionado na primeira linha e está na segunda coluna. Então, 3 vezes 1 menos 2, isso aqui vai me dar 1. Vamos para a segunda linha, o A21. Então, agora ele já mudou, ele está na segunda linha e na primeira coluna. Então, 3 vezes 2 menos 1, isso aqui me dará 5. O A22, ele se encontra também na segunda linha e na segunda coluna. Então, 3 vezes 2 menos 2 me dá 4. Vamos agora para a terceira linha, A31, ele se encontra na terceira linha e na primeira coluna. Veja que eu estou seguindo o tempo todo a lei de formação que foi pedida. Então, 3 vezes 3 menos 1, isso aqui me dará 8. E o último elemento, A32, que ele também está na terceira linha e na segunda coluna. Então, 3 vezes 3 menos 2, isso aqui vai me dar 7. E agora, sim, eu posso escrever essa matriz. Então, lembrando a ordem que se encontram os elementos, eu vou ter que respeitar. Então, A11 vale 2 e o A12 vale 1. O A21 vale 5 e o A22 vale 4. O A31 vale 8 e o A32 vale 7. Então, está aqui, né? Achei a matriz que foi pedida no problema. Matriz quadrada. Se o número de linhas M for igual ao número de coluna N, a matriz é chamada de quadrada. Então, temos ali, ó, o número de linhas, essa matriz tem 3 linhas. Temos ali as colunas, chamada de N, que também tem 3 colunas. Então, quando o número de linha for igual ao número de coluna, nós dizemos que temos uma matriz quadrada. Diagonais. Se os elementos A e J, então, sabemos que o Azinho, ou qualquer letra minúscula, é o elemento que está composto nessa matriz, e que aquele IJ representa a posição que esse elemento está ocupando na matriz. Então, nós temos que ir primeiro para a linha e depois para a coluna. Então, se os elementos A e J de uma matriz quadrada, I é igual a J, ou seja, a posição I é o mesmo valor numérico da posição J, nós temos o que chamamos de diagonal principal. Então, vocês podem perceber ali, nós temos um 1, então o I e o J têm o mesmo valor numérico. O A22, o I e o J têm o mesmo valor numérico. O A33,
o I e o J têm o mesmo valor numérico. Então, nós dizemos que isso é a diagonal principal. Oposta, nós temos ali a diagonal secundária. Matriz unidade ou matriz identidade. Então, retornando à explicação anterior, então, quando nós temos matriz quadrada, então, esta explicação só é válida para a matriz quadrada, em que os elementos da minha diagonal principal valem 1 e os outros elementos valem 0. Nós temos aí o que chamamos de matriz unidade ou matriz identidade, quando todos os elementos da diagonal principal valem 1 e os restantes 0. Matriz transposta. Se eu tenho uma matriz A qualquer, no meu caso ali eu tenho uma matriz 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas, o que é a transposta desta matriz? A transposta é quando a linha vira coluna e a coluna vira linha. Então, se eu tenho MN, ao trocar vai virar NM. Então, vamos à simulação desta situação. Então, no caso ali, eu tenho uma matriz de 3 linhas e 2 colunas e vai virar, obviamente, 2 linhas e 3 colunas. Então, as linhas viraram coluna e a minha coluna virou linha. Há uma exemplificação abordando de um modo geral o que nós acabamos de ver. Então, nós temos ali uma matriz com seus elementos e ele primeiro pergunta qual é a primeira informação, qual é a ordem dessa matriz. Então, a ordem são o número de linhas pelo número de colunas. Então, se vocês observarem, nós temos aqui uma linha, 2, 3. Então, ele é 3 por, temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, a ordem dessa matriz é 3 por 5. No item B, ele pergunta, escreva o elemento A34. Então, o elemento que se encontra na terceira linha e se encontra na quarta coluna. Então, vamos na terceira linha, temos aqui a terceira linha, e vamos na quarta coluna, estamos aqui, quarta coluna. Então, se nós passarmos uma linha, o elemento que interceptou essas duas linhas, a linha e a coluna, a horizontal e a vertical, foi o 0. Então, o elemento que está na terceira linha e na quarta é o meu 0. Ele quer agora a transposta, né? Então, lembrando que transposta uma matriz 3 por 5, a minha transposta vai ficar uma matriz de 5 por 3. Então, eu vou ter que transformar as linhas numa coluna e a coluna vira linha. Então, vamos pegar toda a primeira linha e vamos colocar na disposição de uma coluna. Então, menos 1, 0, menos 1, 11 e 8. Então, está aqui, transformei a primeira linha em primeira coluna. A segunda linha vai transformar na minha segunda coluna. E a minha terceira linha vai transformar na minha terceira coluna. Se nós observarmos a condição, temos aqui 5 por 3. Fizemos a nossa transposta, o item C. O item D, ele quer saber qual elemento, qual linha que possui o elemento com valor 0. Então, sabemos que I indica a nossa linha e J indica a nossa coluna. Então, onde que nós temos elementos com valor 0? Então, nós temos aqui, ó, nós temos aqui valor 0 e temos aqui valor 0. Então, em que linha que tem esse valor 0? Então, temos na linha 1, ou na primeira linha, e temos aqui que é na outra terceira linha. Se ele tivesse perguntado coluna, o J seria na segunda coluna e na minha quarta coluna. Bom, terminamos aqui os nossos estudos introdutórios a respeito de matriz, que vocês possam realizar as atividades propostas e aprofundem mais no conhecimento de matrizes. Bons estudos!